Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando e vamos para mais uma incoerência bíblica. Nossa, grotesca mesmo, viu? Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? O que se prega dentro das igrejas? O que se menciona? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? E eu peguei um texto aqui do Google na internet para mostrar para vocês o que é apresentado pelo sistema religioso referente à destruição de Sodoma e Gomorra, que diz o seguinte: as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da grande maldade do povo que morava lá. Seus pecados já não podiam ser tolerados. A destruição de Sodoma e Gomorra também serve como exemplo sobre a justiça de Deus. Deus é bondoso e paciente, mas quando os pecados se tornam demasiado grandes, sem haver arrependimento, ele traz castigo. Quem continua a pecar deliberadamente corre o risco de sofrer castigo repentino. Foi isso que aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. Então vamos ver se isso realmente é verdade. Percebe que, atualmente, por que Deus não traz fogo do céu e também não destrói o planeta? Porque a quantidade de maldades e de pecados que os homens cometem seria um motivo já suficiente para que Deus destruísse esse planetinha. A começar por Brasília, né? Os políticos, a quantidade de erros e maldades que esse povo que estão aí no governo comete, corrupção e tira dinheiro do inocente, do pobre. Ali já era motivo para descer fogo do céu, né? Mas não é o que acontece. E eu vou mostrar para você a incoerência da chamada destruição de Sodoma e Gomorra por parte de Deus por causa de pecado. Vamos ver que não tem nada a ver com pecado, e se for por causa do pecado, Deus é omisso nesta situação. Em Gênesis capítulo 19, versículo 31 em diante, nós vamos ver aqui uma narrativa muito estranha por parte das duas filhas de Ló com o pai, que diz assim: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo-ei beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Olha para você ver o que a primogênita fez com a mais nova, induzindo-a a embebedar seu pai para que elas deitasse com eles, fizesse, falando claramente, sexo com ele, para que conservasse a descendência do pai. Olha para você ver. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como assim? Por mais que a pessoa esteja bêbada, só se ela tiver um caso de inconsciente. Só em casos se ela tiver em coma alcoólica, para ela não perceber aquilo que ela está aprontando. Principalmente ela fazer, ou no caso a pessoa que está bêbada, fazer sexo, né, com a moça. Como que ela não vai perceber o ato sexual? É impossível essa narrativa aqui ser verdadeira. Não é possível que isto aqui seja verdade. É muito incoerente essa situação. Versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova:
Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Espera aí, recapitulando, qual que era o motivo para que Deus tivesse destruído Sodoma e Gomorra? Não era por causa da maldade, por causa do pecado, por causa o sistema religioso diz que é por causa do homossexualismo, por causa do sexo, por causa do incesto, por causa de pecados, né? E como conceber isso de duas filhas se deitarem com o pai? Hoje, para analisar junto comigo, hoje, na nossa sociedade, como você conceberia essa situação de duas filhas deitarem com o pai? Independentemente do motivo, independentemente se embebedou ele para que ele não percebesse, impossível isso ao meu ponto de vista. Mas como que a pessoa pode conceber isso? Seria legal hoje, por exemplo, duas filhas se deitarem com o pai? Como que você absorve essa situação? Como você observa essa situação de duas filhas se deitarem com o pai? Na nossa sociedade hoje, eu acredito que impossível, né? Impossível, por mais do mundo estar virado do avesso aí, muitas coisas, muita libertinagem, muita coisa errada, mas a gente não vê notícias assim a rodo mostrando que o pai e filhas estão, né, em relação sexual. Pelo menos eu não vejo noticiário dando esse tipo de informações. Mas o importante é o seguinte: qual foi o motivo mesmo da destruição? O pecado. E como Deus não puniu as filhas de Ló, que elas estavam cometendo os mesmos pecados que Sodoma e Gomorra estava cometendo? Então, como pode elas saírem de Sodoma e Gomorra e praticarem os mesmos pecados, como diz lá o texto, deliberadamente, continuamente, né? E elas saíram, elas embebedaram, e o texto mostra sobre a bebida, e as igrejas pregam que beber é pecado. Opa! Mas as filhas de Ló deram bebida para seu pai, e elas tramaram, elas montaram um esquema para enganar o pai, para deitar com o pai. Então, eu percebo que nesse texto, moralidade zero das duas filhas, porque este motivo não dá margem para ela cometer esse tipo de coisa, só para continuar a descendência de Ló. Moralidade zero dessas duas. Agora, a incoerência bíblica é mostrar que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de pecado, e as filhas de Ló cometerem os mesmos pecados depois que Sodoma e Gomorra foi destruído. Então é muita incoerência esses relatos bíblicos, é muita historinha para boi dormir. Então eu deixo para vocês aí mais essa mensagem desse relato incoerente da tal chamada palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.